Fala pessoal, tudo bem com vocês? William aqui novamente. Vamos para mais um vídeo curto, um bate-papo rápido sobre pontos importantes dentro da administração do seu negócio. E hoje eu vou falar de algo que eu gosto muito. Tem muito nisso aqui, ó. Eu vou falar, pô, não dá para ver aí, né? Econometria básica, o Gujarati é o mestre, o pai da econometria. Econometria é uma das matérias que você desenvolve no curso de economia que é voltada a trabalhar com projeção, previsão de cenário. Acho que é uma das coisas mais importantes para um bom economista e particularmente é algo que eu gosto muito, muito mesmo, sou muito fã. Toda a minha formação foi sempre voltada para essa parte de econometria, matemática pesada, nerdola mesmo. Então vamos lá, pessoal. E o que tem a ver econometria com o segmento business? Projeção, análise de previsão, entender como que pode ser os seus próximos meses. Isso é muito importante. Desde o momento inicial, quando você vai estruturar e montar o seu negócio, você precisa entender aonde ele pode chegar, você precisa entender quais podem ser os desafios, porque se você começar sem nada, sem nenhum norte de como que vai ser o seu OPEX, como que vai ser a sua parte operacional, o resultado operacional do seu negócio, você tende a sofrer muito e, em alguns casos, até não conseguir, porque assim, o estudo da econometria, ele vai te ajudar em alguns pontos, ou estudo de projeção. Vamos falar um pouco sobre esses pontos agora. Primeiro, você consegue entender a sazonalidade do negócio, tá bom? E como que você faz isso? Para quem já tem mais de uma unidade, fica tranquilo, porque você consegue pegar o histórico das suas unidades para entender como que se comporta o desempenho financeiro ao longo dos meses. Para quem não tem, sofre um pouquinho mais, você precisa buscar algumas informações de pares que estão com esses dados públicos. Empresas de bolsa funciona, é óbvio que entendendo magnitude disso, né? Mas é onde você tem dados abertos e que ali eles trabalham sazonalidade. Se você for um franqueado, você pode pedir para pro franqueador para que ele te mostre, que ele te dê um norte de como funciona a sazonalidade dentro das unidades. Isso é algo essencial que eu vejo que a galera não faz. Eu lembro que quando eu comecei, a gente entrou no mundo fitness, foi uma das primeiras perguntas que eu fiz como que vai o desempenho de alguma academia aí? O franqueador, ele te dá essa informação? Não, não tem essa informação. Falei, cara, então como que vai verificar se o negócio é bom ou se o negócio é uma merda? Basicamente é isso, você precisa ter um histórico. Aí o que a gente acabou fazendo foi pegando uma outra unidade de um conhecido, de um parceiro, para poder fazer algumas análises em cima disso, criar um balance scorecard ali, né? Que é um cálculo que você faz com algumas variáveis e dando peso para essas variáveis de maior importância. Então, por exemplo, para a parte de academia, vai ser a quantidade de gente que tem naquela região que você está, em faixa etária interessante para o público que você quer atender, qual que é a renda daquela região. Quais são os concorrentes que você tem ali, então você começa a criar um raciocínio para poder criar um fator, ou seja, um número que você possa pegar daquela sua unidade que já existe, entendeu? Ou do franqueador, pegar informações de outros lugares e conseguir assim aplicar para aquela região que você está indo. Entendeu? Isso é muito bacana, é muito importante porque aí você consegue ter ali, você tem um cara que serve de base para você projetar como que vai ser os seus próximos meses. E isso é muito importante porque quando você trabalha com uma projeção, não adianta. Eu estava conversando com uma cliente essa semana passada, e ela falou isso para mim, entendeu? E eu gostei muito, até falei para ela que eu fiquei muito feliz com isso, porque são poucas as pessoas que têm interesse por isso, cara. E para mim, como economista, quando eu iniciei o negócio, montei o negócio, eu coloquei muito disso e ninguém se preocupava. Você fala, precisa disso, a galera não dá muita ênfase nisso, tá olhando sempre no hoje e no ontem, não tá olhando para como vai ser o amanhã. E isso é legal até para você entender se seu negócio está indo num caminho certo ou se ele está indo num caminho errado e o que você precisa fazer no decorrer desse percurso, esses ajustes necessários para você estabelecer
estabilizar esse negócio, certo? Estabelecendo algumas métricas para verificar o desempenho dele. Isso é muito importante, principalmente na área financeira. O seu departamento financeiro precisa entender para onde vai o negócio, e com isso volta de novo em vários pontos que a gente falou, como a parte comercial, entendeu? De você, que o Wesley falou sobre isso no vídeo, onde o faturamento pelo fluxo de caixa e pelo regime de competência, que vai dar um pouco o norte de como está sendo o desempenho da sua equipe de venda. E aí você trabalha com tudo isso somado à parte do futuro, entender para onde vai o seu negócio e como que você faz isso. E existem formas técnicas muito bem estabelecidas no mercado, que tem gente que usa inteligência artificial, não inteligência artificial como a gente conhece, tá? São modelos preditivos de inteligência artificial, que vai ser árvores de decisões, vai ser regressão linear múltipla, regressão linear simples, que mais? Sarima, Arima, para quem é da parte técnica aí vai entender o que eu estou falando, ou até os mais robustos, né? Redes neurais e algoritmos genéticos, funciona bem legal, mas eu me animo quando eu começo a falar dessas coisas. Mas assim, são modelos que você utiliza para poder conseguir entender para onde vai o desempenho do seu negócio com base nas principais variáveis que impactam diretamente o resultado do seu negócio. Então isso é muito legal e é extremamente necessário que você tenha um norte disso. Ô, William, mas aí você tá falando coisa que eu nunca nem ouvi falar. Cara, então trabalha a média ponderada simples, entendeu? Você vai lá, trabalha uma média ponderada, entende a sazonalidade, projeta um fator de crescimento para você ter como meta, entendeu? Pega o que foi os últimos 2 meses e joga numa média, entende? Sazonalidade é o quê? Vai ter meses no ano que o seu volume vai ser maior ou vai ser menor, e não está relacionado ao seu negócio, mas está relacionado ao fator cultural, a momentos específicos ali de alguns meses que podem ter um impacto dentro do seu negócio, e acontece em todos os negócios. E é legal você ter isso aí. É legal você planejar e ter essa ideia. Não consegue fazer de uma forma muito mais robusta? Contrate a gente para fazer isso para você. Não vai contratar a gente para fazer isso para você? Faz através de uma média, entendeu? Comece a ponderar isso, levar em consideração como que você pode criar esse raciocínio de projeção futura para o seu negócio. Isso é muito importante. É muito importante e é muito necessário, e com isso você consegue já estipular algumas metas e aí começar a organizar a parte operacional de venda do seu negócio. Pô, como que o pessoal da ponta tá tratando os clientes, aquele pessoal tá fechando o pacote, como que tá lá a previsão e o resultado dentro do sistema daquelas vendas que eu faço online. Precisa ter um braço muito maior, entendeu? Para acompanhar tudo isso, para ficar na ponta, conseguindo alcançar aquela meta que foi estabelecida previamente através de uma análise de projeção, entendeu? Então, assim, pessoal, era sobre isso que eu queria falar, um vídeo rápido, curto, e mostrando a importância de você trabalhar a projeção do seu negócio. Essa é a parte 1. A gente vai falar de projeções de outros indicadores, de outros pontos, outros números importantes, que é legal você ter uma projeção para você buscar alcançar aquilo e ter como meta, e entender sempre a sazonalidade e o impacto disso no seu fluxo de caixa, porque é o que eu já falei, o que faz o negócio dar certo, o que faz o negócio quebrar é o seu fluxo de caixa. Falou? Valeu, pessoal. Boa semana. Hoje é quinta, né? Tá saindo para vocês o vídeo na quinta. Então, assim, estamos chegando no final de semana. E é isso aí. Metade do mês. Vamos para cima que vai dar tudo certo. Confia em Deus e vamos que vamos. Deixem um like aí, tá? Se tiver alguma dúvida, qualquer coisa, nos chame aí. Beleza? Falou, pessoal. Até mais. Um abraço. Fiquem com Deus.